Vamos então para o nosso estudo do nosso livro, O Livro dos Espíritos, livro 2º, Mundo Espírita ou dos Espíritos. Nós estamos no primeiro capítulo dos Espíritos. Esse é o item número 4, Perispírito, a partir do item número 93. Esse nosso estudo nós vamos fazer então uma divisão em duas partes, para facilitar aqui o nosso estudo. Nós vamos ver aqui um trechinho, essas questões, as 3 questões do Livro dos Espíritos, que fala sobre o perispírito. Kardec fez uma abordagem bastante superficial, apenas uma apresentação mesmo da ideia do perispírito, e depois nós vamos pegar aqui um texto do ESD, do Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, elaborado pela Federação Espírita Brasileira. Esse material ele é embasado no livro O Céu e o Inferno, a Gênese, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o livro Obras Póstumas, Depois da Morte de Leon Denis, No Invisível, também de Leon Denis, Entre o Céu e a Terra do Chico, por André Luiz, Pensamento e Vida e Roteiro, os 2 livros de Emmanuel, e depois também o livro Perispírito, de Zalmino Zimmermann. Então é um material bem interessante, que traz para nós um resumão do que é o perispírito. Então a gente vai dar essa reforçada com esse material. Então, item número 4, perispírito, nós temos as questões 93, 94 e 95, em que Kardec então apresenta, a gente lembra sempre, importante, que nós pegamos esses livros hoje, eles estão, os temas não são mais novidade para nós, porque são temas que nós já conhecemos, em outros livros já ouvimos falar, tantas e tantas palestras, mas o que nós destacamos é que esse material ele foi apresentado por Kardec naquela época numa condição de material inédito. Então ninguém conhecia, ninguém tinha ouvido falar nesse tema. Então tudo isso que é novidade, todos esses textos que nós estamos lendo hoje, revendo o Livro dos Espíritos, estudando outras obras e tudo mais, é muito diferente do que acontecia naquela época. As pessoas tinham uma ideia diferente do que era perispírito, tinha ali outros nomes de acordo com outras escolas filosóficas, escolas religiosas. Então era uma grande confusão. Hoje a gente já tem uma facilidade muito grande de absorver esse conhecimento pela fartura de material que nós temos hoje, embora ainda tenha muita coisa para se aprofundar. Então na questão número 93, o espírito propriamente dito vive a descoberto ou como pretendem alguns envolvidos por alguma substância. Então, quando nós estudamos no item anterior, que falava exatamente sobre a forma e ubiquidade dos espíritos, nós lembramos aqui, na questão número... só um instantinho. Na questão número 88, Kardec pergunta: os espíritos têm uma forma determinada, limitada e constante? Aos vossos olhos não, aos nossos sim. Eles são, se o quiserdes, uma flama, um clarão ou uma centelha etérea. E aqui a gente lembra que Herculano Pires, que é o tradutor dessa obra, fala do perispírito, ele coloca para nós assim, só um instantinho, todo esse trecho se refere ao espírito puro, não o espírito puro moral, mas o elemento espírito é exclusivo. Não fala do perispírito, não fala do espírito vestido com roupa, ele fala somente da essência desse elemento universal, desse elemento do universo. Então ele coloca assim, é necessário atentar a essas variações, para não confundirmos as explicações. Então quando ele coloca que esse trecho se refere a esse espírito puro, mais uma vez, não trata de questões morais, Jesus como espírito puro, outros espíritos puros, nada disso. Somos nós, tirando tudo aquilo que nós temos de elementos exteriores, sobra somente a essência desse elemento espiritual. Qual é a forma desse elemento? Depois Kardec coloca na questão 88a: para vós, essa flama ou centelha tem alguma cor? Para vós ela varia do escuro ao brilho do rubi, de acordo com a menor ou maior pureza do espírito. Kardec comenta que depois representam-se ordinariamente os gênios com uma flama ou uma estrela na fronte,
É essa uma alegoria que lembra a natureza essencial dos espíritos, coloca-na no alto da cabeça, por ser ali que se encontra a sede da inteligência. Então, quando Kardec faz essa pergunta, se o espírito propriamente dito ele vive a descoberto, ou seja, essa flama sem nada que possa dar formato, sem nada que possa trazer para nós uma aparência que seja compreensível, ou como pretendem alguns, envolvidos por alguma substância? A resposta: o espírito é envolvido por uma substância que é vaporosa para ti, mas ainda bastante grosseira para nós. Suficientemente vaporosa, entretanto, para que ele possa elevar-se na atmosfera e transportar-se para onde quiser. Kardec comenta: como a semente de um fruto é envolvida pelo perisperma, o espírito propriamente dito é revestido de um envoltório que, por comparação, se pode chamar perispírito. Então a gente começa a entender a origem dessa expressão. Peri significa, né, algo distante do centro, então nós temos pericárdio, que envolve o coração, periferia, que são os bairros longe do centro, perisperma, como foi colocado para nós aqui, envolvendo uma semente, e então, por comparação, um neologismo criado por Kardec naquela época, dando então o nome perispírito. 94, a gente está acelerando porque depois vem a parte do ESD aqui, que ele vem mais completo. De onde tira o espírito seu envoltório semimaterial? Do fluido universal de cada globo. Importante esse detalhe, porque nós vamos perceber que a nossa estrutura fluídica ela é compatível com o mundo que nós vivemos. E isso vai mostrar futuramente, quando nós estudarmos sobre a questão da diferença dos mundos, que os espíritos que, por exemplo, vivem no nosso mundo aqui no nosso planeta, que desejam, por exemplo, se aproximar de um mundo mais elevado, ele certamente vai sofrer uma grande incompatibilidade. Então, de onde ele tira? Do fluido universal de cada globo. É por isso que ele não é o mesmo em todos os mundos. Passando de um mundo para outro, o espírito muda de envoltório como mudais de roupa. Já vi, interessante que a gente pega nesse tema de mudança de mundos, né? Porque nós temos a ideia do perispírito ser a sede da memória, o perispírito tendo ali vários centros de energia, então muitas informações vão surgindo e nós estamos naquela fase de adaptação, de entendimento desse conceito que para nós ele é bastante abstrato. Nós não temos como travar ali uma discussão científica objetiva para falar de algo que nós não conseguimos ver, algo que não faz parte do nosso mundo material. Pelo contrário, ele é semimaterial e para nós ele chega até mesmo a ser imaterial. Então muitas vezes nós vemos discussões calorosas, pessoas que se colocam numa condição de especialistas, outros que se dedicam bastante a esse tipo de estudo. Então nós temos ali, né, debates, estudos, discussões, atritos para falar de algo que para nós é ainda bastante abstrato. Kardec coloca então na 92A: dessa maneira, quando os espíritos de mundos superiores vêm até nós, tomam um perispírito mais grosseiro, é necessário que eles se revistam da nossa matéria, como já dissemos. Então aqui também tem um outro tema, né? Bom dia, Dudu. Um outro tema também que é interessante, que eu cheguei até a comentar com vocês na semana passada, né? A Vanessa conversando comigo sobre a questão de Jesus aqui no nosso mundo. Então falava desse processo. Jesus vivendo no mundo compatível com a sua natureza de espírito puro. Para poder chegar aqui no nosso mundo, ele passou por um processo, segundo alguns, um processo bastante demorado, para poder se adaptar aqui ao nosso mundo, para poder reencarnar aqui no nosso mundo. Mais uma vez também, esse é um tema que praticamente não temos informações, são informações soltas, são informações isoladas, mas independente disso dá para a gente imaginar, como no caso de Jesus, nesse processo que comentou agora, se um espírito de mundos superiores vem até nós, se ele precisa tomar um perispírito mais grosseiro, a resposta é que eles se revistam da vossa matéria, como já dissemos. Então a gente pode imaginar, né, como é
um espírito como Maria, por exemplo, um espírito como Jesus, dentre tantos outros espíritos de uma envergadura mais elevada, que nós simplesmente, não sabemos como isso se dá. Mas certamente nós conseguimos, através dessa especulação, entendermos a complexidade desse processo, para o espírito, podemos dizer assim, se materializar aqui no nosso mundo. Na questão 95, o envoltório semimaterial do espírito tem formas determinadas e pode ser perceptível? A resposta sim, uma forma ao livre-arbítrio do espírito. E é assim que ele vos aparece algumas vezes, seja nos sonhos, seja no estado de vigília, podendo tomar uma forma visível e mesmo palpável. Então, nessas 3 questões, que na verdade são 4, porque nós temos ali uma questão que é complementar, nós tivemos então essa apresentação, podemos dizer assim, sobre esse tema. Nós vamos agora aqui então para uma apostila, o tomo único, o primeiro tomo único, do módulo 2, roteiro 2, aqui do ESD, do Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, apostila elaborada pela FEB. Nós vamos então aqui agora estudar um pouquinho sobre esse tema, a partir daquilo que eles passam para nós, dessas pesquisas. Então, fluidos e perispírito é esse módulo 2, e o roteiro 2 então, perispírito, formação, propriedades e funções. Vamos lá então, dar uma acelerada, porque a gente tem aqui o nosso tempo curto. Natureza do perispírito. E é importante nós conhecermos essa questão do perispírito, porque ela envolve uma série de situações e fenômenos que dizem respeito à nossa vida, seja no mundo material, seja no mundo espiritual. Por exemplo, quando nós falamos sobre influências espirituais, a influência se dá através desse fluido, mente a mente, transmitida através desse fluido, que Kardec lembra, que é como se fosse um cobertor, lá no livro A Gênese, que envolve, por exemplo, o obsediado, ou mesmo aquele que está recebendo uma influência benéfica. O espírito, quando desencarna, o seu corpo fluídico sofre de uma forma muito direta a influência do seu corpo físico e a forma como se deu a desencarnação. Quando se fala sobre mediunidade, a comunicação também se dá através do perispírito. Quando nós falamos sobre cirurgias espirituais, cirurgias que envolvem também perispírito. Então nós encontramos esse elemento envolvido nas mais variadas situações da nossa vida, até mesmo nas situações em que nós completamente ignoramos. Porque perispírito é um termo utilizado por espíritas. Se nós falarmos do nosso planeta inteiro, com as mais diversas religiões e tudo mais, algumas tratam desse corpo perispírito, desse corpo fluídico. Mas muitas vezes não entendem a implicação da existência desse corpo e a influência que nós sofremos através dele. Então, muita gente simplesmente ignora tudo isso. Quando se fala sobre lesões perispirituais, de situações que nós vivemos aqui no nosso mundo, condutas que nós temos com relação a substâncias, com relação a condutas, comportamentos que nós temos, enfim, tudo isso então envolvendo o perispírito. Então é importante para nós termos uma compreensão básica. A nossa proposta não é fazer aqui um curso extensivo e aprofundado sobre esse tema, até porque aqui não temos competência para isso, mas nós temos ali vários escritores que já se debruçaram sobre esse tema, escrevendo ali textos e mais textos, com pesquisas, com entrevistas com espíritos, fazendo ali coletâneas de outras obras e tudo mais. Então, para quem quiser depois ter ali um conhecimento mais aprofundado, nós temos ali uma série de palestras disponíveis, por exemplo, no YouTube, que trazem explicações bem interessantes. Então, aqui, natureza do perispírito. A palavra perispírito, criada por Allan Kardec para designar a substância que serve de envoltório ao espírito, é descrita pelos mentores da codificação como uma substância ainda bastante grosseiras para nós, assaz vaporosa, entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se onde queira. Kardec explica que no germe do fruto há o perisperma. Do mesmo modo, uma substância que, por comparação, se pode chamar perispírito, serve de envoltório ao espírito propriamente dito. O perispírito é o laço que a matéria do corpo prende o espírito,
que o tira do meio ambiente, do fluido universal. Participa ao mesmo tempo da eletricidade, do fluido magnético e até certo ponto da matéria inerte. Poder-se-ia dizer que é a quintessência da matéria. É o princípio da vida orgânica, porém não o da vida intelectual, que reside no espírito. É, além disso, o agente das sensações exteriores. Olá, Didima, bom dia. O perispírito, ou corpo fluídico dos espíritos, é um dos mais importantes produtos do fluido cósmico. É uma condensação desse fluido em torno de um foco de inteligência ou alma. Já vimos que também o corpo carnal tem o seu princípio de origem nesse mesmo fluido condensado e transformado em matéria tangível. No perispírito, a transformação molecular se opera diferentemente, porquanto o fluido conserva sua imponderabilidade e suas qualidades etéreas. Imponderabilidade é aquilo que não pode ser pesado, medido, né? É simplesmente um fluido que fica disperso. O corpo perispirítico e o corpo carnal têm, pois, origem no mesmo elemento primitivo. Ambos são matéria, ainda que em dois estados diferentes. Do meio onde se encontra é que o espírito extrai o seu perispírito, isto é, esse envoltório ele o forma de fluidos dos fluidos ambientes. Resulta daí que os elementos constitutivos do perispírito naturalmente variam conforme os mundos. Dando-se Júpiter como orbe muito adiantado em comparação com a Terra, como um orbe onde a vida corpórea não apresenta a materialidade da nossa, os envoltórios perispirituais hão de ser lá de natureza muito mais quintessenciada do que aqui. Ora, assim como não poderíamos existir naquele mundo com o nosso corpo carnal, também os nossos espíritos, ou seja, nós, não poderiam nele penetrar com o perispírito terrestre que os reveste. Emigrando da Terra, o perispírito deixa aí o seu invólucro fluídico e toma outro apropriado ao mundo onde vai habitar. Aqui mais uma vez, isso aqui é a título de informação para nós, mas nós não temos detalhes de como se dá esse processo. Se por acaso essa transição de um mundo para outro o espírito faz aqui nesse mundo onde nós estamos, se ele faz lá no mundo onde ele vai se ocupar, se existe um local específico de maior densidade para que ele possa passar por essa transformação, se existe algum outro lugar onde isso aconteça, quanto tempo demora, como o espírito faz isso, se ele faz pela própria vontade ou se ele recebe assistência de outros espíritos, não sabemos. Mas o importante é nós lembrarmos que existe essa mudança fluídica de um para outro. Não sabemos se existe uma transformação integral de um fluido de um ambiente para outro, ou se é uma transformação parcial que o espírito sofre. Provavelmente essa parcial, na verdade ele vai transformando o perispírito que ele já tem. Os fluidos que ele absorveu para poder formar o seu corpo perispiritual. Então ele não tira, como se ele ficasse, entre aspas, nu, para poder depois, no outro ambiente, vestir um novo perispírito, mas acreditamos, acredito pelo menos, que há um processo de transformação daquele que já o reveste, já que o espírito não perde o seu perispírito. A natureza do envoltório fluídico está sempre em relação com o grau de adiantamento moral do espírito. Espíritos inferiores não podem mudar de envoltório a seu bel prazer, pelo que não podem passar à vontade de um mundo para outro. Alguns há, portanto, cujo envoltório fluídico, se bem que etéreo e imponderável com relação à matéria tangível, ainda é por demais grosseiro, por demais pesado, se assim nos podemos exprimir, com relação ao mundo espiritual, para não permitir que eles saiam do meio que lhes é próprio. Então o que a gente vê aqui, essa passagem ela é uma citação, deixa eu pegar aqui, o item número 4, olá Eve, vou pegar aqui o item número 4, é uma passagem do livro A Gênese, que Kardec coloca lá do capítulo 4, lá do capítulo 14, desculpem, os fluidos. Então o que nós temos aqui, nessa colocação, é perceber que o perispírito, muitas vezes, ele é para o espírito como se fosse ali um elemento que faz parte da prisão.
onde ele fica restrito para o seu desenvolvimento. Então nós, estando aqui no nosso mundo material, aqui no planeta de provas e expiações, o nosso ambiente, onde nós podemos aqui nos desenvolver, nos restringe, começando pelo próprio tipo de corpo fluídico que nós utilizamos. Então quer dizer que eu não poderia provocar num mundo mais elevado um tumulto, um caos, dada a minha natureza inferior. Eu simplesmente sou impedido de ir para lá pela própria lei da atração. Agora, isso me permitiria ir para o mundo inferior, porque a minha condição mais elevada, essa densidade menor, me permitiria chegar nesses mundos. Mas a pergunta é, quem vai querer ir para o mundo inferior? Nesse processo que nós estamos vivendo agora de transição planetária, nós vemos ali muitos espíritos sendo então levados a esses mundos inferiores, onde lá eles terão de se adaptar para se desenvolverem, né, e quitarem, né, esses débitos morais que ainda têm com as leis divinas. Aqui continua então, mais uma vez, né, só para a gente poder lembrar. Alguns há, portanto, cujo envoltório fluídico, se bem que etéreo e imponderável com relação à matéria tangível, ainda é por demais pesado, se assim nos podemos exprimir com relação ao mundo espiritual, para não permitir que eles saiam do meio que lhes é próprio. Nessa categoria se devem incluir aqueles cujo perispírito é tão grosseiro que eles o confundem com o corpo carnal, razão porque continuam a crer-se vivos. Aqui a gente já falou sobre aquele processo da desencarnação, a perturbação que o espírito sofre, e tão materializado que ele confunde o corpo físico com o corpo perispiritual. Daí então ele se vê vivo, né? Ele não se acredita como vivo, como morto, né? Esses espíritos, cujo número é avultado, permanecem na superfície da Terra como os encarnados, julgando-se entregues às suas ocupações terrenas. Outros um pouco mais desmaterializados não o são, contudo, suficientemente para se elevarem acima das regiões terrestres. Os espíritos superiores, ao contrário, podem vir aos mundos inferiores e até encarnar neles. Tiram dos elementos constitutivos do mundo onde entram os materiais para a formação do envoltório fluídico ou carnal apropriado ao meio em que se encontrem. É assim que os espíritos da categoria mais elevada podem manifestar-se aos habitantes da Terra ou encarnar em missão entre eles. Depois aqui, segundo item, propriedades do perispírito. Os espíritos, como já foi dito, têm um corpo fluídico, a que se dá o nome de perispírito. Sua substância é aurida do fluido universal ou cósmico, que o forma e alimenta, como o ar forma e alimenta o corpo material do homem. O perispírito é mais ou menos etéreo conforme os mundos e o grau de depuração do espírito. Nos mundos e nos espíritos inferiores, ele é de natureza mais grosseira e se aproxima muito da matéria bruta. A camada de fluidos espirituais que cerca a Terra se pode comparar às camadas inferiores da atmosfera, mais pesadas, mais compactas, menos puras do que as camadas superiores. Não são homogêneos esses fluidos. São uma mistura de moléculas de diversas qualidades, entre as quais necessariamente se encontram as moléculas elementares que lhe formam a base, porém mais ou menos alteradas. Os efeitos que esses fluidos produzem estarão na razão da soma das partes puras que eles encerram. Os espíritos chamados a viver naquele meio tiram dele seus perispíritos, porém conforme seja mais ou menos depurado o espírito, seu perispírito se formará das partes mais puras ou das mais grosseiras do fluido peculiar ao mundo onde ele encarna. O espírito produz aí, sempre por comparação e não por assimilação, o efeito de um reativo químico que atrai a si as moléculas que a sua natureza pode assimilar. Resulta disso esse fato capital. A constituição íntima do perispírito
não é idêntica em todos os espíritos encarnados ou desencarnados que povoam a Terra ou o espaço que a circunda. O mesmo já não se dá com o corpo carnal, que, como foi mostrado, se forma dos mesmos elementos, qualquer que seja a superioridade ou a inferioridade do espírito. Por isso, em todos, são os mesmos efeitos que o corpo produz, semelhantes às necessidades, ao passo que diferem em tudo o que diz respeito ao perispírito. Voltando um pouquinho aqui então, quando fala para nós sobre esse processo, olha só que interessante então mais uma vez. O espírito produz aí, ou seja, essa transformação que nós falamos, né? Que eu cheguei até a comentar com vocês, que o espírito, quando passa de um mundo para outro, ele não se livra completamente de um perispírito para poder vestir outro no outro ambiente. Ele transforma aquele que ele já está usando. Então aqui diz para nós, no caso dos espíritos mais elevados, reencarnando aqui no nosso meio, o espírito produz aí, sempre por comparação e não por assimilação, o efeito de um reativo químico que atrai a si as moléculas de que a sua natureza pode assimilar. Então, na verdade, ele vai atraindo para si, ou ele vai repelindo aquilo que diz respeito à sua natureza. Então ele vai se adaptando, ele vai se transformando conforme o ambiente onde ele vai se manifestar, ou mesmo vai reencarnar. Então ele não atrai, ele não assimila o fluido, mas ele adapta o seu fluido ao ambiente onde ele vai reencarnar ou se manifestar. E aí mostra então que cada espírito, embora viva num mundo, né, num ambiente coletivo, cada um tem ali a sua própria característica perispiritual. Nós já chegamos a falar sobre isso, né, sobre a natureza do pensamento, né, falando sobre a qualidade das energias que nós produzimos na nossa mente, de acordo com as nossas tendências, o nosso modo de ser, o nosso modo de pensar a respeito das situações do mundo. Mas nós podemos também ter essa ideia do perispírito. Então a característica de cada perispírito vai revelar a natureza do espírito. Ou seja, nós podemos dizer que o perispírito ele se torna quase que uma identidade do espírito. Ele não precisa dizer nada. A sua simples manifestação e a observação das características do seu perispírito já vai determinar quem é esse espírito, qual é exatamente a sua elevação. E isso é bastante interessante para o nosso aprendizado. E depois ele coloca para nós aqui também que no caso do corpo físico, né, também tem uma situação, há bastante tempo a gente chegou a estudar sobre isso, falar, por exemplo, que Jesus, embora seja um espírito puro na sua natureza moral, ele reencarnou no nosso meio num corpo físico como de qualquer outro. Um corpo físico que tem as suas necessidades fisiológicas, na sua alimentação, no seu aparelho excretor. Tem ali também, né, os fluidos que compõem o seu corpo físico, o sangue, por exemplo. Então ele acaba se machucando da mesma forma. Só que o que a gente acaba observando é que existe uma influência do perispírito muito forte com relação ao corpo. Por exemplo, muitas das doenças que nós trazemos são doenças que acabam sendo somatizadas. Então nós, através muitas vezes de um processo de auto-obsessão, da ficção de um pensamento numa determinada situação, nós produzimos uma determinada qualidade de energia que vai então influenciando o nosso corpo físico. E aí então, com o passar do tempo, num tempo curto, médio ou a longo prazo, nós vamos então desenvolvendo doenças pelo fato de nós termos essas fixações mentais. André Luiz fala muito sobre isso, nós vamos estudar. Ele fala, por exemplo, de cânceres que surgem nas pessoas pelo fato delas terem ali a fixação do pensamento de uma forma desequilibrada. E aí então existe a somatização. Então são doenças gástricas, são doenças neurológicas, são doenças respiratórias, são doenças digestivas de modo geral. Então nós vamos produzindo na nossa mente uma série de doenças. Então quando nós pensamos assim, que Jesus, sendo um espírito puro e tendo ali os seus pensamentos e sentimentos absolutamente equilibrados, nós vemos o corpo saudável que ele possuía. E muitas vezes nós pensamos assim, não, mas o corpo dele
Até mesmo, né, nós temos ali Rostand, por exemplo, que trouxe teorias, né, de uma nova filosofia junto ao Kardec, que é bastante criticado, inclusive, né, sobre algumas das suas ideias, falava sobre o agênere. Agênere é aquele ser que não é criado. Então, na verdade, o corpo de Jesus, segundo Rostand, seria ele um corpo fluídico, mesmo sendo um corpo carnal. Tem inclusive a ideia de que Jesus foi gerado fluidicamente no ventre de Maria. E aí então a gente começa, né, a analisar essas questões e vemos que isso tem ali incoerências, né, de acordo com as próprias leis naturais que nós conhecemos aqui no nosso mundo, né? Ou seja, o indivíduo, né, tanto no caso, né, que existe essa questão dos agêneres trazido por Rostand, como também a própria ideia das religiões tradicionais cristãs que falam sobre a virgindade de Maria e a fecundação de Jesus, né, provocada pelo Espírito Santo e tudo mais. Nós espíritas estudamos a natureza do nosso mundo e vemos que foi uma gestação normal, através de uma fecundação natural, uma gravidez natural, um parto natural. Mas então nós percebemos que aquele corpo, embora ele seja um corpo constituído de uma forma com os elementos naturais do nosso mundo material, era então ali o receptáculo de um espírito que trazia o seu perispírito puro. E aí então existia essa influência do perispírito sobre o corpo físico, fazendo com que fosse um corpo saudável. Exceção feita, por exemplo, né, das lesões externas que poderia provocar num tombo, num corte, até mesmo, né, nas lesões que foram provocadas durante aquele período final de Jesus no nosso meio, com exceção dessas lesões exteriores. Poderíamos imaginar, será que Jesus tinha gastrite? Pode parecer engraçado, mas vamos pensar de uma forma clara e objetiva, porque a gastrite nada mais é do que preocupações que nós trazemos com a nossa vida cotidiana, que faz com que exista ali uma produção excessiva de suco gástrico, provocando essas lesões na parede do nosso intestino, na mucosa. Jesus tem enxaqueca, muitas vezes causadas pelos hábitos nocivos que nós temos. Tem ali problemas, né, de insônia, de depressão. Por que não teria? Claro que nós estamos especulando, porque nós vemos ali o centro da inteligência e o centro das emoções, nós temos ali de um espírito puro. Portanto, tudo aquilo que é gerado por esse espírito puro também acaba purificando o ambiente onde fica, onde vive. E aí então nós vemos a influência do perispírito sobre o corpo físico. Continuando para nós aqui, vamos lá. Isso aqui tudo que eu passei para vocês são ideias que a gente vai então, com o passar do tempo, a gente vai analisando, vendo situações, né, que fazem parte do nosso dia a dia, né? Posso sim, André, mas é bem tranquilo, é o ESD da FEB. Depois eu passo para vocês direitinho, não tem problema. Continua aqui para nós. Em estudos sobre as qualidades inerentes ao perispírito, autores encarnados e desencarnados identificam, entre outras, as seguintes propriedades. Então o perispírito ele tem plasticidade, densidade, ponderabilidade, luminosidade, penetrabilidade, visibilidade, tangibilidade, sensibilidade, expansibilidade, unicidade e mutabilidade. Vamos falar sobre cada uma dessas características. Então o espírito ele tem plasticidade. Plasticidade é a capacidade que o espírito tem de produzir alterações morfológicas em seu perispírito. Emmanuel nos fala que esta é a razão de encontrarmos em grande número compactas falanges de entidades libertas dos laços fisiológicos, operando nos círculos da perturbação e da crueldade, com admiráveis recursos de modificação nos aspectos em que se exprimem. Isso quer dizer o quê? Na aparência dos espíritos. Aqui nesse caso ele está falando sobre os obsessores, com aquelas aparências completamente deformadas, muitas vezes até mesmo aparências demoníacas, como nós encontramos em alguns relatos, mas ao mesmo tempo nós podemos falar de espíritos comuns. Aquele espírito que desencarna trazendo ali uma lesão,
um ferimento qualquer, no plano espiritual ele continua levando esse ferimento. Nós estudamos, por exemplo, o livro Memórias de um Suicida, em que no primeiro capítulo nós temos ali Camilo falando não apenas das experiências dele, mas também de outros espíritos que se encontravam concentrados naquela mesma faixa vibratória. Então eles eram suicidas e apresentavam nos seus perispíritos as mesmas marcas das lesões que foram provocadas no seu corpo físico. Era, por exemplo, um tiro, era ali as dificuldades de um enforcamento, era o espírito que praticava ali um tipo de suicídio que causava uma grande mutilação no seu corpo físico e, por consequência, no seu perispírito, enfim. Temos ali várias e várias situações que vão ilustrando para nós esse tipo de plasticidade. Então o espírito pode então trazer essa aparência de doença, mas ele pode também se curar. E aí então é o que eu falei para vocês, que nós temos ali então no plano espiritual uma legião muito grande de psicólogos, vamos chamar assim, psicólogos desencarnados que vão exatamente fazer esse trabalho de equilíbrio mental, equilíbrio emocional, para que nós vamos naturalmente curando as nossas doenças provocadas pelo nosso psiquismo, pelas nossas crenças, e aí então passam por esse processo de transformação. Plasticidade, então, é essa característica. Densidade é a propriedade que determina a constituição molecular do perispírito. Ele chama, né? Sim, Andréa, é assim, nós temos um trabalho que não é apenas, podemos dizer assim, um trabalho de grandes especialistas. A gente lembra que Camilo, ao final da sua presença lá no plano espiritual, já recuperado, já como um estudante, trabalhador e tudo mais, ele falava sobre a sua presença junto aos suicidas recém-chegados. Então, na verdade, era um espírito que estava ali para poder ajudar na manutenção do equilíbrio, da tranquilidade desses espíritos, manterem um foco para poderem se transformar de uma forma positiva, de uma forma curativa, né? Fora aqueles que são realmente grandes especialistas, que fazem trabalhos fluídicos que são importantes, como Camilo relatou, como André Luiz vai relatar para nós também, mas um trabalho principalmente mental. Fazer com que o espírito tire o foco do seu pensamento de tudo aquilo que dizia respeito aos últimos momentos em que ele estava encarnado, onde ele vai lembrar da sua morte, vai lembrar da causa da sua morte, vai trazer aquela perturbação toda. E é um trabalho feito a longo prazo. Os espíritos que chegam de uma forma mais equilibrada são espíritos que rapidamente se adaptam. Nós vimos no livro Céu e Inferno, naquelas diversas categorias, como se manifestavam os espíritos na condição de espíritos felizes e como se manifestavam aqueles que eram criminosos, que eram suicidas e tantos outros, né? Então nós esperamos que, vivendo de um modo saudável aqui no nosso mundo, a nossa chegada ao plano espiritual favoreça essa capacidade que nós temos de autocura, simplesmente modificando o nosso modo de pensar. Então temos ali esse grande esquadrão de psicólogos que estarão sempre ali à nossa, não vou colocar à disposição, mas estarão ali presentes para nos ajudarem nesse processo de adaptação ao mundo espiritual e de desvinculação com a realidade do mundo físico. Vamos lá. Densidade, então, aqui no livro, fala sobre constituição molecular. Claro que é só uma expressão comparativa, né, porque as moléculas que nós conhecemos são aquelas formadas, né, através de ligações chamadas covalentes, que formam moléculas das estruturas que nós temos hoje aqui no nosso mundo. Moléculas orgânicas, moléculas inorgânicas. Aí quando nós falamos sobre perispírito, nós falamos de algo que foge do mundo material. Então, quando se fala sobre constituição molecular do perispírito, na verdade nós estamos falando sobre a estrutura fluídica que ele tem. Quais são as possíveis transformações fluídicas que o perispírito acaba sofrendo, de que forma que ele vai se ajustando. Então é apenas uma comparação, porque não temos as moléculas materiais para formar um elemento que é imaterial do nosso ponto de vista. Olá, Daisy. Sim, é um fenômeno que ele é interessante, Tic Teco, porque a gente fica impressionado
pela forma e pelas sensações que ele provoca. Mas a gente fica se perguntando como será que o espírito consegue fazer isso? É aquela concentração de absorver então aqueles fluidos mais densos, né, aquele ectoplasma que é doado por médiums de efeitos físicos, e é então absorvendo aquilo tudo. Mas como ele faz? A gente só vai saber isso quando fizer mesmo, né? A gente vai estar do outro lado e eu falo assim, olha, eu quero me materializar, então eu vou focar meu pensamento, vou mudar meu perispírito, vou absorver aquele fluido. Aí tem todo aquele trabalho que o espírito faz para poder se manifestar. Mas deve ser uma coisa assim absolutamente impactante para nós, né? Dos relatos que a gente ouve, né? Um dia, quem viver verá, e quem morrer também verá. Tenhamos certeza disso, né? Então, muito bem, a densidade desse fluido varia de acordo com o estado dos mundos. Parece que também varia de um mesmo mundo, de indivíduo para indivíduo. Nos espíritos moralmente adiantados é mais sutil e se aproxima da dos espíritos elevados. Nos espíritos inferiores, ao contrário, aproxima-se da matéria, e é o que faz que os espíritos de baixa condição conservem por muito tempo as ilusões da vida terrestre. Eles pensam e obram como se ainda fossem vivos. Essa aqui é mais uma citação de Kardec também. Ponderabilidade. Vamos lá. Falamos então aqui inicialmente, né, voltando aqui um pouquinho, recapitulando, falamos sobre a plasticidade e a densidade. Ponderabilidade é a propriedade relacionada ao peso específico do perispírito, que varia conforme a densidade. A nossa posição mental determina o peso específico do nosso envoltório perispiritual e, consequentemente, o habitat que lhe compete. Mero problema de padrão vibratório. Entende-se, então, que o espírito desencarnado pode sentir-se chumbado aos pântanos do psiquismo degenerado, que marcam as dimensões trevosas, ou naturalmente atraído para níveis superiores, condizentes com sua condição mental, a dizer, moral. Então essa ponderabilidade, esse peso relativo que é colocado para nós, ou peso específico do perispírito, varia então de acordo com a natureza moral do espírito. Esse chumbado que nós temos aqui, temos vários relatos, e veremos nos futuros livros de André Luiz, né, porque o Nosso Lar fala sobre a adaptação dele. A partir do segundo, Os Mensageiros, nós começamos então a ter ali experiências que ele relata com outros espíritos em dimensões diferentes. E ele fala que tem espíritos que realmente pegam conduções aqui no mundo físico, ônibus, carro, caminham pelas ruas porque simplesmente não conseguem se elevar da superfície pelo peso, por essa ponderabilidade do perispírito. Então, nós falamos de ponderabilidade do perispírito, não do fluido. O fluido é imponderável. Agora, quando ele se condensa, aí sim ele consegue. É como se nós fizéssemos uma comparação. O vapor de água não pode ser pesado, mas quando ele se transforma em água, se transforma em gelo, nós já temos ali condições diferentes de estabelecer essas medidas, pelo menos com relação à sua massa, não com o seu volume, porque o ar já pode ser calculado em metros cúbicos, né? Mas no caso da água, por exemplo, ela pode ser medida no seu volume, como também na sua massa. E a mesma coisa acontece com o gelo, que é a massa, nesse caso, né, numa propriedade diferente. Ela ajuda. Luminosidade. Luminosidade, ou brilho perispiritual, por isso que fala, né, espíritos de luz. Aquele espírito é iluminado. Aí nós temos aqui então, né, ou brilho perispiritual tem relação direta com a evolução do espírito, que por sua natureza possui uma propriedade luminosa que se desenvolve sob o influxo da atividade e das qualidades da alma. A intensidade da luz está na razão da pureza do espírito. As menores imperfeições morais atenuam-na e enfraquecem-na. A luz irradiada por um espírito será tanto mais viva quanto maior o adiantamento. Assim, sendo o espírito de alguma sorte o seu próprio farol, verá proporcionalmente a intensidade da luz que produz
do que resulta que os espíritos que não a produzem acham-se na obscuridade. Então aqui nós vemos, né, deixai brilhar a vossa luz, disse assim Jesus nos Evangelhos, e aí então nós entendemos que brilho é esse, o brilho das virtudes, que não é apenas uma expressão, mas por aquilo que já foi observado nos relatos dos espíritos, como também médiuns videntes veem espíritos então com luminosidade. Essa luminosidade é uma característica que faz parte ali, né, vai de acordo com sua elevação moral. Tiqueté colocou, às vezes penso, se Jesus se materializou para Tomé, por que ele não pode ter tido uma materialização e não uma encarnação comum? Afinal, ele mesmo disse que praticamente não tinha nascido de mulher. Deixa eu ver aqui, entendi se você colocou. Então, mas no caso, o Tic-Teco, nessa parte de materialização que nós temos de Jesus após a sua desencarnação, dentro da doutrina nós estudamos isso como materialização para as escolas que seguem o Evangelho. No caso, por exemplo, as igrejas evangélicas ou as igrejas católicas, né, acabam então apontando aquilo como sendo uma ressurreição. Essa é a diferença de ressurreição e a materialização. Então essa é uma diferença quase que dogmática entre as duas instituições, embora a doutrina espírita não tenha dogmas, né? Então, quando ele fala que não tinha nascido de mulher, precisa muito, antes da gente colocar qualquer tipo de ideia sobre esses termos, entendermos exatamente qual foi o termo original, o que exatamente ele queria dizer com isso. Então nós tivemos ali toda a história dele que mostra um processo absolutamente natural de reencarnação, ou de encarnação aqui nesse nosso mundo. E após a sua morte foi exatamente a sua materialização. Continuando, vamos lá. Penetrabilidade. Penetrabilidade é a propriedade que permite o espírito atravessar barreiras vibracionais, físicas ou não. Matéria nenhuma lhe opõe obstáculo. Ele as atravessa todas, como a luz atravessa os corpos transparentes. Daí vem que não há como impedir que espíritos entrem num recinto inteiramente fechado. Então o que vai proteger aquele espírito é exatamente ali o padrão vibratório daquele ambiente, né? É o que nós vemos, por exemplo, a primeira imagem que me veio aqui foi exatamente aquela da reencarnação de Segismundo, num dos livros de André Luiz, que aí então tem a completa descrição dos espíritos saindo então do quarto do casal naquele momento em que eles teriam a sua intimidade para poder fazer com que ocorresse a gravidez. Então, num ambiente saudável de uma família, existe essa proteção vibracional. Agora, no caso, por exemplo, de ambientes onde não existe o respeito, a promiscuidade e tudo mais, nós encontramos ali acesso fácil para todos os espíritos. Então, quer dizer, entrar num ambiente para o espírito é fácil. Difícil é ele atravessar essas barreiras vibracionais que estão ali acima da sua condição, da sua capacidade. Então aqui quando ele fala para nós sobre a propriedade que o espírito tem de atravessar essas barreiras, depende muito do seu padrão vibratório. Esse é o elemento a mais que nós colocamos. Visibilidade. É a propriedade que o perispírito possui de se tornar visível. Usualmente não percebemos o perispírito dos espíritos, encarnados ou desencarnados. Os espíritos menos adiantados percebem o corpo espiritual de seus pares, captando-lhe o aspecto geral. Já os espíritos superiores podem perscrutar a intimidade perispirítica de encarnados de menor grau de elevação, bem como a dos encarnados, observando-lhes as desarmonias e necessidades. Como eu falei para vocês sobre a questão da identidade moral de cada um de nós, que marca ali as características do nosso perispírito, esses espíritos mais elevados conseguem perceber. Na verdade, qualquer espírito que tenha esse entendimento no plano espiritual percebe. Tanto que é assim que nós temos muitas histórias que chegam para nós de espíritos obsessores que tentam se aproximar de um indivíduo e não conseguem e não desejam. E muitas vezes têm até medo. Porque eles falam, não posso me aproximar.
exatamente porque eles conseguem perceber nas características do perispírito essa elevação moral, tanto de encarnados como de desencarnados. Tangibilidade é a possibilidade que tem o perispírito de tornar-se materialmente tangível no todo ou em parte. Aqui no todo ou em parte, né, a gente tem ali vários médiums, como por exemplo o médium qual é o nome dele? Que viveu contemporâneo de Kardec, o médium de efeitos físicos. Me fugiu o nome dele agora. Me ajudem aí. Aquele que provocava a levitação, que ele fazia levitação e tudo mais. Me ajudem. Isso, Daniel Douglas Home. Ele então era um médium que nas suas histórias, nos relatos sobre ele fazia materializar, por exemplo, mãos que tocavam instrumentos. Vários relatos também de efeitos físicos em grupos mediúnicos aqui no Brasil. Médiums também, né, que pés apareciam, mãos apareciam, partes do corpo apareciam, ou mesmo o espírito de uma forma completa. Depois diz para nós aqui também: sob a influência de certos médiums, tem-se visto aparecerem mãos com todas as propriedades de mãos vivas, e como estas denotam calor, podem ser palpadas, oferecem a resistência de um corpo sólido, agarram os circunstantes e de súbito se dissipam quais sombras. A tangibilidade que revelam. Sim, o Chico também, no início do trabalho dele, né, Tico Teco? Porque a gente lembra que o Chico, depois que ele teve ali, né, aquele encontro com o Emmanuel, e depois foi dito para ele: olha, a partir de agora o seu trabalho vai ser de psicografia. Então ele acabou se afastando, né, dessas experiências que eram feitas naquela época, tanto na parte de cura, como na parte também de materialização. Mas nós tivemos outros médiuns, né, que Ana Prado, que eu comentei com vocês ontem, lá de Belém, no Pará. Nós tivemos também Peixotinho, também um outro médium. E isso, né? Aquilo foi um choque que ele teve que tomar, né? Um choque de ajuste, né? Mas depois ele aprendeu, ficou esperto. A revista O Cruzeiro, né? Que você comenta. Então aqui nesse caso, a tangibilidade. Ele fala para nós aqui também. A tangibilidade que revelam a temperatura, a impressão, em suma, que causam aos sentidos, porquanto se há verificado que deixam marcas na pele, que dão pancadas dolorosas, que acariciam delicadamente, provam que são de uma matéria qualquer. Seus desaparecimentos repentinos provam, além disso, que essa matéria é eminentemente sutil e se comporta como certas substâncias que podem, alternativamente, passar do estado sólido ao estado fluídico e vice-versa. Aqui me lembrou também na parte dos criminosos arrependidos, o assassino de Caustaleudari, né, o famoso que nós estudamos lá no livro O Céu e o Inferno, que o início, né, que marcou exatamente a presença dele, foi exatamente um tapa que ele deu no rosto do morador, que era filho, né, do então proprietário, que acabou desencarnando também vítima do assédio desse espírito. Então ele estava habitando uma casa que pertencia a ele, um espírito altamente perturbado, que deu um tapa no rosto daquela pessoa. E aí então ele chamou exorcistas e tudo mais, até ter ali o conhecimento de Kardec. Então essa tangibilidade pode acontecer de uma forma positiva e negativa, e por espíritos ali, né, das mais variadas condições morais. Porque essa tangibilidade é muito mais técnica do que moral. Tanto é assim que nós temos, né, casos, né, de lugares considerados assombrados com efeitos físicos, não apenas na questão do uso do fluido de médiuns de efeitos físicos, mas até mesmo da presença material tangível desses espíritos. Sensibilidade é a propriedade que o perispírito tem de transmitir sensações, sentimentos e emoções do espírito. As sensações não são percebidas por um órgão ou estrutura biológica, tal como acontece no corpo físico. Elas são gerais, percebidas em todo o perispírito. O perispírito, assim, vê, ouve, sente
enfim com o corpo espiritual inteiro, uma vez que as sedes dos sentidos não encontram localização tão específica quando se observa no estado de encarnação. Nós estudaremos um pouco mais sobre essas questões nas sensações e percepções dos espíritos, que nós veremos um pouquinho mais à frente no Livro dos Espíritos também. Expansibilidade é a característica que permite ao perispírito sua expansão e exteriorização nos fenômenos anímicos, nas doações fluídicas e nos processos mediúnicos. Pela sua natureza fluídica, ele é expansível, irradia para o exterior e forma em torno do corpo uma espécie de atmosfera que o pensamento e a vontade e a força da vontade podem dilatar mais ou menos. Daí se segue que pessoas há que, sem estarem em contato corporal, podem achar-se em contato pelos seus perispíritos e permutar, a seu malgrado, impressões e algumas vezes pensamentos por meio da intuição. Então nós temos aqui esse compartilhamento, né, da telepatia, da transmissão, né, de ideias e de sensações também. Médiuns sensitivos acabam tendo essa facilidade muito grande de perceberem. Então temos ali, né, muitos fenômenos que são explicados por essa propriedade. Unicidade tem na estrutura perispirítica um reflexo da alma. Significa dizer que cada pessoa traz no seu próprio perispírito a soma das suas conquistas evolutivas. Não há, portanto, dois perispíritos iguais. Então ali nós temos, né, que a característica do perispírito de cada um vai de acordo com as experiências que ele viveu, no campo moral, no campo emocional, no campo mental. Então ele, na verdade, vai, né, como eu falei para vocês, temos ali, né, uma identidade perispiritual que vai trazer para nós ali uma exclusividade. Cada um de nós tem as próprias características. Então, enquanto nós temos ali a nossa íris e a nossa impressão digital, o espírito acaba sendo identificado exatamente pelo seu perispírito. Tanto é assim que nós temos médiuns que, lembrando, né, Kardec comenta sobre isso no Livro dos Médiuns, ele fala que todo médium ostensivo, ele é, por princípio, médium sensitivo. Depois ele manifesta ali outras faculdades, né? Então, muitas vezes nós temos um médium que é psicógrafo, por exemplo, ele sabe da presença do espírito que vai se manifestar através dele. Quando existe ali uma relação muito íntima entre o espírito e o médium, é o caso, por exemplo, que nós lembramos de Emmanuel com Emmanuel com Chico, André Luiz com Chico, Joana de Ângeles com o Divaldo, o espírito Camilo com o Raul Teixeira, Dona Ivone tendo ali contato com o Dr. Bezerra de Menezes, dentre tantos outros. A simples aproximação do espírito já faz com que eles percebam a sua presença, porque na verdade é um perispírito que toca o outro e o médium, pela afinidade, já consegue identificar a identidade do espírito. E se por acaso não é um espírito conhecido, o médium pode não saber quem é, mas ele consegue identificar qual exatamente é o grau de elevação moral do espírito. Se é um espírito num grau comum do nosso mundo, se é um espírito inferior na condição de obsessor, se é um espírito superior, um espírito elevado, ele consegue identificar a característica desse espírito, não a sua personalidade. A Zilda colocou: o que você diz do livro sobre perispírito de Zalmiro Zimmermann? Nós estamos estudando aqui com base também nos textos dele, tá, Gilda? Eu me lembro de uma... Foi em 2007... Se eu não me engano, foi em 2007, quando nós tivemos... Não, 2007 não. Eu acho que foi em 2007. 2007. Quando nós tivemos a celebração dos 150 anos do lançamento do Livro dos Espíritos, um século e meio, portanto, nós tivemos vários eventos grandiosos, né, falando sobre isso. E aqui em São Paulo nós tivemos um encontro, né, meio que um congresso
mais de 4.000 pessoas presentes, né? Me lembro de ter participado, e além das palestras feitas no palco principal, nós tivemos ali várias outras palestras menores, que eram feitas ali simultaneamente em diversas salas. Foi muito bacana. Uma das palestras que eu participei foi exatamente, né, do senhor Zalmiro Zimmermann. E ele falava sobre perispírito. Então, quer dizer, Zalmino, né? Então, assim, ele é um grande estudioso do perispírito. Assim como também nós temos outros. Né? Interessante, complicado, porque, como eu falei no início, né, você não estava aqui, o perispírito ele é algo muito abstrato para nós. Então, nós estamos falando de teorias. O que um espírito fala, o que o outro fala, o que a gente imagina ser, mas a gente não sabe o que falar. A gente não conhece esse elemento, né, estudando, utilizando as nossas técnicas científicas que nós temos hoje. Você não tem como medir, você não tem como analisar, você não tem como ver. Então, na verdade, nós ficamos debatendo ali, né, até a partir dos estudos que são feitos. Mas ele é considerado um grande estudioso desse tema, né, Gilda? Mutabilidade pode ser entendida, mutabilidade é mais uma característica, mais uma propriedade, né? Pode ser entendida como a capacidade que permite ao perispírito, pela ação da plasticidade, que nós vimos lá no início, mudar seu aspecto com relação à sua estrutura e forma. Modificação que sustentada pela mente, modificação esta sustentada pela mente em decorrência do processo evolutivo. Esse corpo fluídico depura-se e enobrece-se com a alma, segue-a através de suas inumeráveis encarnações, com ela sobe os degraus da escala hierárquica, torna-se cada vez mais diáfano e brilhante, para, em algum dia, resplandecer com essa luz radiante. Então aqui só uma colocação, né, sobre essa mutabilidade, a capacidade que o espírito tem de sofrer transformações. Depois a gente tem aqui no final funções do perispírito. Deixa eu só dar uma acelerada aqui agora que falta pouco para a gente acabar. Deve ser, né, o Titec, pelo nome, né? Vamos lá. Propriedades. Durante a encarnação, o espírito conserva o seu perispírito, sendo-lhe o corpo apenas um segundo envoltório mais grosseiro, mais resistente e apropriado aos fenômenos a que tem que prestar-se e do qual o espírito se despoja por ocasião da morte. O perispírito serve de intermediário ao corpo, ao espírito e ao corpo. É o órgão de transmissão de todas as sensações. Relativamente às que vêm do exterior, pode-se dizer que o corpo recebe a impressão, o perispírito transmite e o espírito, que é o ser sensível e inteligente, a recebe. Quando o ato é de iniciativa do espírito, pode-se dizer que o espírito quer, o perispírito transmite e o corpo executa. Temos, desse modo, algumas funções básicas do perispírito, tais como função instrumental. Como se depreende de seu próprio conceito, a função primordial do perispírito é servir de instrumento à alma, em sua interação com os mundos espiritual e físico. Projeção energética da alma aglutina em si a energia cósmica matriz, consolidando já uma estrutura de natureza física, que, a refletir, sempre a fonte serve como seu elemento de ligação, como o meio que o cerca, de modo que não só possa nele agir, influenciando, como também dele receber influência em regime de trocas e aproveitamentos em sua gloriosa caminhada evolutiva. Função individualizadora. Essa é uma outra função. Primeiro, instrumental. Né? Aqui a expressão correta. Função instrumental. Função individualizadora. O perispírito serve à sua individualização e identificação. A alma é única e diferenciada, e o perispírito, como seu envoltório perene, mostra-a refletindo-a, assegurando-lhe a identidade exclusiva. Essa identidade, que diz de suas qualidades positivas e negativas, transmite-se, quando em estado de encarnação, ao corpo físico, que, entretanto, nem sempre o reflete inteiramente. Aqui nessa passagem fala, aqui o item 25, deixa eu pegar aqui na nossa bibliografia, aqui fala
de uma citação do próprio Zalmino Zimmermann, que essa é uma das colocações, por exemplo, do modelo organizador biológico. Quando ele diz assim, né, transmite-se, quando em estado de encarnação, ao corpo físico, que entretanto nem sempre a reflete inteiramente. Então o perispírito traz ali características que vão moldar o corpo físico. Função organizadora. Essa função não se refere apenas à forma, aos aspectos anatômicos ou às peculiaridades fisionômicas do ser em gestação, mas principalmente com os diversos sistemas de sustentação psicofisiológicas que regerão sua vida. Ensina Emmanuel que na câmara uterina, o reflexo dominante de nossa individualidade impressiona a chapa fetal e o conjunto de princípios germinativos que nos forjam os alicerces do novo instrumento físico, selando-nos a destinação para as tarefas que somos chamados a executar no mundo em certa cota de tempo. Aqui, por exemplo, né, quando se fala sobre a nossa gestação, nós lembramos que no caso de deficiências que surgem de uma forma genética, na verdade é uma influência do próprio perispírito que gera aquela transformação. A nossa aparência, as características físicas são inicialmente modeladas no perispírito. Como isso acontece, isso aí são detalhes que a gente vai estudando nas demais obras, né? Função sustentadora. Garante vitalidade ao corpo físico, sustentando-o desde a sua formação até o completo crescimento durante todo o tempo programado para a sua encarnação. Essa ação, durante a programação de cada indivíduo, garante e conserva a integridade do corpo físico, como explica Leon Denis. Insensível às causas de desagregação e destruição que afetam o corpo físico, o perispírito assegura a estabilidade da vida em meio da contínua renovação das células. Sendo um dos elementos constitutivos do homem, o perispírito desempenha importante papel em todos os fenômenos psicológicos e, até certo ponto, nos fenômenos fisiológicos e patológicos. Falei para vocês das doenças, né, de somatização. Quando as ciências médicas tiverem na devida conta o elemento espiritual na economia do ser, terão dado grande passo e horizontes inteiramente novos que lhes patentearão. As causas de muitas moléstias são, a esse tempo, descobertas e encontrados poderosos meios de combatê-las. A medicina espiritual, né, tem sido estudada bastante hoje por alguns grupos mediúnicos, né, que fazem trabalhos de cirurgias espirituais, do passe magnético também, para poder ajudar na recomposição, né, do organismo a partir do perispírito, né? Então temos alguns grupos que se dedicam bastante a esse tipo de trabalho, né? Mas a nossa ciência materialista não vê dessa forma ainda. Concluímos assim que o nosso estado psíquico é obra nossa. O grau de percepção, de compreensão que possuímos é fruto de nossos esforços prolongados. O nosso invólucro fluídico, sutil ou grosseiro, radiante ou obscuro, representa o nosso valor exato e a soma de nossas aquisições. Assim cria o homem para si mesmo o bem ou o mal, a alegria ou o sofrimento. Em si mesmo está gravada a sua obra, visível para todos no além, e é por esse admirável mecanismo das coisas, simples e grandioso ao mesmo tempo, que se executa nos seres e no mundo a lei de causalidade ou de consequência dos atos, lei de causa e efeito, que outra não é senão o cumprimento da justiça. Então está aqui, conseguimos cravar aqui no nosso estudo de hoje. Peguei então mais uma vez, né, esse material do ESD, tão bem pesquisado como nós vimos, né, para nos ajudar aqui no estudo desse tema, já que Kardec abordou de uma forma tão superficial aqui no Livro dos Espíritos, mas que ele se dedicou bastante lá no livro A Gênese, só que 11 anos depois do lançamento desse livro. Né? Então, assim, muito bacana tratarmos desse assunto, e ele vem aqui praticamente pronto para nós, né, de um jeito bem leve, uma linguagem bastante simples, muito bem fundamentada para a nossa compreensão. Nós teremos no nosso próximo encontro o estudo sobre, que vai ser na próxima quinta-feira,
diferentes ordens de espíritos. Falaremos sobre as ordens morais, né, dos espíritos elevados e inferiores, né? Esse aqui é um tema muito bacana também de se conhecer. E nós vamos então começar exatamente a partir da questão 96, falando sobre as diferentes hierarquias, que são temas aqui bem pequenos de introdução, mas depois nós falaremos sobre a escala espírita, a nossa famosa pergunta número 100, que vai tratar exatamente sobre todos os tipos de espíritos que nós encontramos, um texto longo, que a gente vai tentar aqui, né, a absorver da melhor forma possível. Muito bem, meus amigos, encerrando por aqui o nosso encontro de hoje, então. Mais uma vez a gente agradece sempre, né, pela presença de todos, né, e vamos aqui dando continuidade aos nossos estudos no próximo encontro, então, desses temas que nós tratamos. Encerrando por aqui, então, pessoal.